Na quarta semana do desenvolvimento embrionário, o embrião vai sair de um formato plano e vai adquirir um formato de C, por conta de dobramentos que ele vai fazer. Ele vai fazer o dobramento cefálico aqui na região rostal, que vai formar a prega cefálica. Vai também fazer o dobramento caudal, que vai formar a prega caudal e vai movimentar a extremidade inferior aqui para frente, assim formando mais o C. E vai também fazer um dobramento lateral, que vai formar uma cavidade corporal e um intestino primário. Durante essa fase também vai ocorrer o fechamento dos neuróporos, aqui e aqui, na peça aqui, como vocês podem ver, no modelo. Também vai ter uma organogênese primária. Aqui, por exemplo, nós podemos ver aqui a formação do intestino primário, a formação da aorta, a formação do coração, aqui o saco vitelínico. Então, nessa fase já começa a formar alguns órgãos primários. A gente aqui também tem os somitos, que vão dar origem às vértebras e a músculos esqueléticos. Aqui a gente também consegue ver na quinta semana. A gente vai ter os arcos faríngeos, que aqui em cima a gente vai ter o otocisto, que vai dar origem ao meato acústico interno. A gente vai ter o broto dos membros superiores e o broto dos membros inferiores, que vai começar a surgir aqui. E é basicamente isso, uma visão geral da quarta semana. Durante os primeiros dias da quarta semana, a placa neural, formada na terceira semana a partir do ectoderma, vai começar a se dobrar para formar o tubo neural. Dobras neurais, elas vão se elevar nas bordas da placa neural e vão delimitar o sulco neural. Essas dobras, elas também vão começar a se aproximar e se fundir na linha média, que é na região cervical do embrião, no caso no meio do embrião, e vão prosseguir tanto cranialmente quanto caudalmente. A fusão das dobras forma o tubo neural, que é a estrutura precursora do encéfalo e da medula espinhal. Durante a quarta semana, a gente vai ter também o fechamento do neuroporo cranial, por volta do 25º dia, e o fechamento do neuroporo caudal, que é entre o 27º e o 28º dia. A anencefalia, ela decorre da falha do fechamento anterior, enquanto a espinha bífida vai ocorrer mediante a falha no fechamento posterior. Por isso que esse momento é tão crucial no desenvolvimento fetal. Nesse sentido, a região anterior do tubo neural também vai sofrer dilatações, originando 3 vesículas encefálicas primárias, que darão origem às principais partes do encéfalo, que é o prosencéfalo, mesencéfalo e roboencéfalo. Essas vesículas vão ser visíveis como dilatações na extremidade cefálica do tubo neural. Com relação à formação das células da crista neural, à medida que o tubo neural vai se fechando, as células da crista neural vão começar a se desprender das bordas da placa neural e vão justamente migrar e dar origem a outras células do sistema nervoso, como gânglios espinhais e sensoriais, células da glia periférica, células da medula espinhal, parte do sistema nervoso entérico e até mesmo os melanócitos. A partir daí, a gente também vai ver o início da diferenciação celular no tubo neural, a partir da zona ventricular, que é a camada interna do tubo neural, e que vai começar a se proliferar e gerar neuroblastos, que são os futuros neurônios, e glioblastos, futuras células da glia. Essas divisões celulares são intensas nessa fase. Por fim, a organização da medula espinhal primitiva também se dá no final dessa semana. Na porção caudal do tubo neural, que vai originar a medula espinhal, vai começar essa organização rudimentar na placa do assoalho, que é ventral e vai estar relacionada a neurônios motores, na placa do teto, que é dorsal e vai estar relacionada a neurônios sensitivos. Entre elas também vão surgir as placas alares, também correlacionadas com neurônios sensitivos, e as placas basais, também correlacionadas a neurônios motores. Após a explanação, mostrando agora no detalhe na peça, nós conseguimos ver aqui alguns objetivos com relação ao desenvolvimento fetal da quarta semana do sistema neurológico do feto, né? Então, o que nós conseguimos ver aqui? Essa parte azulzinha, nós conseguimos ver o tubo neural. O preto, nós temos o canal neural. Nessa parte azul, mais em cima, nós temos a crista neural. E aqui dos lados, os gânglios espinhais primitivos, tá certo? Aqui em laranja, não sei se está dando para ver direito, nós temos a notocorda, ok? E para finalizar, os somitos, aqui atrás, em verde. Bom dia, eu sou o Renan e eu estou aqui com uma representação de um embrião de galinha em 48 horas, que seria mais ou menos a quarta semana do ser humano. Eu vou falar um pouco sobre o sistema cardiovascular nessa parte do desenvolvimento.
Aqui temos um coração primitivo, em que aqui em cima é o átrio primitivo e aqui é o ventrículo primitivo, sendo aqui o canal atrioventricular. A gente consegue ver o início desse canal atrioventricular aqui, quando a gente junta as peças assim. Aqui a gente continua vendo aqui o ventrículo e o átrio, e aqui é a parede de algo que seria o tronco arterioso. Virando aqui a peça, que seria a continuação disso aqui para trás, temos aqui o bulbo cardíaco e o saco aórtico. E aqui seria o que sobrou do átrio, só que não dá para muito ver. Aí essas peças se juntam e aqui continuamos ver o átrio, aqui o saco aórtico e aqui o... Não, saco aórtico. Aqui o bulbo cardíaco e aqui o saco aórtico. E aqui a gente consegue ver o início do que posteriormente vai ser aqui em cima o arco faríngeo primeiro e depois a aorta, um ramo da aorta. Aí você consegue ver nessas peças. E aqui também, por parte de curiosidade, aqui no início podemos ver a aorta descendente. Basicamente isso sobre o sistema cardiovascular na quarta semana, que possível representar nesse embrião. Tchau, tchau. Em relação ao desenvolvimento do sistema digestivo na quarta semana, a formação do intestino primitivo ocorre devido às dobras cefálica, caudal e lateral do embrião. Ele se curva e parte do endoderma embrionário é internalizado, formando o tubo digestivo. Sobre a divisão do intestino primitivo, ele é dividido em anterior, médio e posterior. O anterior origina estruturas como faringe, esôfago, estômago e parte superior do duodeno. O médio, ele é conectado ao saco vitelino através do ducto vitelino. Futuramente formará parte do duodeno, jejuno e hído. Já o posterior dará origem ao cólon distal, reto e parte do canal anal. Sobre o desenvolvimento do fígado e pâncreas, o broto hepático surge do endoderma do intestino anterior. Por outro lado, os brotos pancreáticos, dorsal e ventral também aparecem no intestino anterior. Já em relação ao desenvolvimento do sistema urinário na quarta semana, mais especificamente sua origem, ele desenvolve-se a partir do mesoderma intermediário, localizado entre o mesoderma paraxial e o lateral. Esse mesoderma forma uma estrutura chamada cordão nefrogênico, que se alonga ao longo do embrião. Sobre a formação dos sistemas renais primitivos, o pronefro é o primeiro sistema renal a surgir, mas é rudimentar e não funcional em humanos. Surge no início da quarta semana e logo regride. Já o mesonefro começa a se formar ao final da quarta semana e funciona temporariamente como rim embrionário. Seus ductos, os ductos de Wolff, persistem nos homens e dão origem a parte do sistema reprodutor masculino. Então, gente, eu vou dar uma visão mais geral sobre a quinta semana de desenvolvimento do embrião. Primeiro, aqui nessa peça, a gente tem que, mais ou menos nessa área, não está visível, mas teria que ter o otocisto, que é o primórdio do meato acústico interno. E isso corrobora com o resto do desenvolvimento do sistema nervoso. Aqui, com o placoide da lente que vai se desenvolver no nosso olho. Aqui, o desenvolvimento de mais somitos, que vão eventualmente se especializar formando a coluna vertebral, assim como o resto do sistema nervoso, que meu amigo Thiago já explicou melhor. Também ocorre o aparecimento dos primeiros membros, né? Aqui o broto do membro superior e aqui o broto do membro inferior, tem o mesmo do outro lado. E assim como para o sistema intestinal, mais explicado pelo amigo João Marcelo, tem o desenvolvimento dos arcos faríneos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto arco. Com isso formam 8 no total, 4 de cada lado. Certo, vamos lá. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o desenvolvimento embrionário do sistema neurológico na quinta semana, certo? Primeiramente, vai ter a dilatação de 3 vesículas embrionárias, né? O prosencéfalo, o mesencéfalo e o romencéfalo, que vão estar formando, respectivamente, o telencéfalo e o diencéfalo, o mesencéfalo e a ponte, o bulbo e o cerebelo, certo? Além disso, vai haver o desenvolvimento de 3 flexuras neurais, certo? Que vão ser dobraduras do tubo neuronal, que já foi explicado pelos meus colegas anteriormente, e que vão favorecer o desenvolvimento desse sistema. Vai ter a diferenciação da funcionalidade de alguns neurônios na placa alar e na placa basal. A placa alar sendo responsável pelos neurônios sensitivos e a placa basal pelos neurônios motores,
certo? E além disso, vai haver a formação da medula espinhal, certo? Que o tubo neuronal a nível abaixo do robencéfalo vai começar a se diferenciar alguns neurônios, formando o que a gente conhece como a medula espinhal, certo? Além disso, vai haver também o início da neurogênese. Então vai haver a formação dos primeiros neurônios e também das células da glia, ou seja, a gliogênese. Então a gente vê que o sistema nervoso, a partir da 5ª semana, começa realmente a tomar a forma como a gente conhece, deixando de ser apenas um grande tubo, o tubo neuronal, para passar a assumir as várias formas, com os vários órgãos que conhecemos, né? Então a 5ª semana é realmente um marco muito grande e a gente percebe isso, né, por algo que eu vou mostrar depois melhor, na parte em que vamos mostrar o modelo, pelo crescimento enorme da cabeça que tem nessa fase e que continua para as outras fases, seguindo o desenvolvimento em forma de chifre de carneiro que a gente tem do telencéfalo e significa um bom sinal para o desenvolvimento neurológico de uma criança. Então, pessoal, eu vou aqui agora explicar para vocês os objetivos embriológicos, né, que ocorrem no tecido nervoso durante a 5ª semana do desenvolvimento embrionário, né? Então aqui nós temos o nosso querido Chuck e a tomografia, né, do embrião da 5ª semana. Vamos começar aqui por isso aqui que representa a parte de cima, né, do querido Chuck. Como a gente pode ver, seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos, é que eu me confundo às vezes, mas seria mais ou menos assim, né? Isso aqui seria o nosso quarto ventrículo, aqui estaria o nosso romencéfalo e aqui o nosso tubo neuronal, ou melhor dizendo, que agora a gente já começou a ter o desenvolvimento da medula, como eu expliquei para vocês anteriormente. Então isso aqui seria a medula espinhal. E aí a gente se pergunta, por que a gente está aqui em cima e não está tendo o prosencéfalo? A gente está com o robencéfalo. Onde está o prosencéfalo? Cadê o prosencéfalo? Gente, isso aqui, ele é em formato de C, ele está curvado. Então o nosso prosencéfalo vai estar por aqui, certo? Eu vou chegar nele depois que a gente for descendo. E o mesencéfalo? Cadê o mesencéfalo? O mesencéfalo está aqui. A gente não tem um corte mostrando ele, mas ele ele está por aqui. A vesícula que vai formar o mesencéfalo está por aqui, certo? Então vamos lá. A gente vai ter por aqui, descendo mais um pouquinho, chegando aqui ó, a nível dos arcos faríngeos, né? A gente vai ter mais quarto ventrículo, mais romencéfalo, a medula espinhal de novo, e essas duas coisas aqui são os otocistos, pessoal. Isso aqui são os otocistos, certo? Que vão formar a orelha, que meu amigo Antônio, inclusive, já havia mencionado anteriormente, né? Aqui de novo uma vista inferior, aqui a gente tem coisas que são do sistema digestório, né? Novamente o quarto ventrículo e o romencéfalo aqui, mas aqui eles já estão menores porque a gente está descendo, né? E a gente está chegando na região onde vamos poder chamar de o prosencéfalo. Prosencéfalo que a gente sabe que forma o diencéfalo e o telencéfalo, né? Como é que eu tenho tanta certeza aqui que já estamos no nível do prosencéfalo, mais especificamente na parte que vai se tornar o diencéfalo? Observe isso aqui, ó, vesícula óptica, pessoal. Aqui, ó, isso aqui, essa lâmina da tomografia é o equivalente, ó, a esse nível aqui, ó. Vocês conseguem ver isso aqui, a vesícula óptica. Então, assim, eu já sei aqui, ó, que aqui a gente tem o prosencéfalo, mais especificamente a nível do diencéfalo, né? E temos aqui o tubo neuronal de novo, certo, pessoal? Então, aqui, ó, a gente vê que tem um aumento, né? Porque quanto mais eu vou descendo, mais eu vou ter um aumento. Óbvio, a gente tá na 5ª semana ainda, o crescimento do telencéfalo não aconteceu. Ele vai acontecer em formato de chifre de carneiro nas semanas seguintes. Então a gente vê, ó, o Chuck, ele tem uma cabeça grande? Tem, mas a cabeça vai ficar maior ainda em diferença com o corpo à medida que o embrião vai avançando, certo? Por causa do crescimento do telencéfalo, que é um diferencial, né, da espécie humana com relação a outras espécies. Certo? Então aqui a gente vai ter de novo mais prosencéfalo, né? Aqui, ó, baixando mais, já chegando para as regiões do telencéfalo, se estendendo até, ó, como a gente vê que tem um boneco curvado, a gente tem até, ó, essas lâminas aqui, que a gente viu
na parte de cardiovascular, que a gente tem um coração primitivo aqui, né, como meus colegas citaram, a gente vai ter aqui prosencéfalo de novo, porque é essa parte essa cabeça daqui, né, essa parte aqui, ó, no final da cabeça. Isso aqui, ó, essa parte aqui, tudo embaixo do olho aqui, onde eu estou pegando com a mão, é tudo prosencéfalo, mais especificamente essa parte é a parte responsável por formar, ao avançar do desenvolvimento embrionário, o telencéfalo. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção e vamos para o próximo. Durante a 5ª semana do desenvolvimento embrionário, o sistema cardiovascular já está relativamente bem desenvolvido e ele continua a se aperfeiçoar rapidamente. Uma das primeiras coisas que vai acontecer vai ser a formação dos septos. Então a gente vai ter basicamente a septação atrioventricular, que vai separar o átrio dos ventrículos, e a septação interatrial e interventricular, que vai separar átrio de átrio e ventrículo de ventrículo. Aprofundando um pouco em cada um desses, na septação interatrial vai se formar o septo primo, que vai crescer em direção às almofadas endocárdicas. O espaço entre o septo primo e as almofadas é chamado de forame primo. Depois que esse forame primo se fecha, vai ser formado o forame secundo. E logo após, aparece o septo secundum ao lado do primo, que forma o forame oval, que vai permitir a passagem de sangue do átrio direito para o esquerdo. Ele é muito importante na circulação fetal, porém, quando o indivíduo ele começa a crescer, quando ele não está mais na fase de embrião, esse forame oval tende a se fechar, para não ocasionar problemas cardíacos futuros. Sobre a próxima questão, vai ocorrer também a continuação da vasculogênese, que é a formação de vasos a partir das ilhotas sanguíneas, e também da angiogênese, que é a brotação de novos vasos sanguíneos. Vai ocorrer principalmente nessa fase a remodelação dos arcos aórticos. Então, esses arcos aórticos vão sofrer alterações para formar parte das artérias principais, entre elas a aorta e as pulmonares, que são artérias maiores de grande calibre. E, por último, a gente vai ter a questão da circulação embrionária, pois a circulação ela já é mais funcional entre o embrião, o saco vitelíneo, o córeo e o alantoide. Então, as veias umbilicais, as veias vitelínicas e as veias cardinais, elas vão continuar se desenvolvendo e se organizando. Aprofundando um pouco a questão das veias, a gente tem a veia umbilical, como já mencionada antes, que vai levar o sangue oxigenado da placenta para o embrião, a veia vitelina, que vai drenar o saco vitelíneo, e as veias cardinais, que vão drenar o corpo do embrião. Sobre as artérias, a gente tem a artéria umbilical, que vai levar o sangue pobre em oxigênio para a placenta, e o arco aórtico primitivo, que vai continuar se remodelando durante todo o desenvolvimento embrionário. Ainda é válido mencionar que qualquer problema durante o desenvolvimento cardiovascular do embrião pode resultar em anomalias congênitas. A principal é a tetralogia de Fallot. Essa tetralogia de Fallot vai causar 4 problemas principais. A primeira é a comunicação interventricular. A segunda é a estenose da artéria pulmonar. A terceira é o deslocamento da aorta, também chamada de aorta cavalgante. E por último é a hipertrofia do ventrículo direito. Sobre o que eu havia falado antes, agora a gente tem na 5ª semana, algumas estruturas que a gente consegue identificar aqui no sistema cardiovascular. A gente não consegue identificar a angiogênese e também a vasculogênese, porque a gente consegue ver aqui basicamente a septação, Então a gente consegue ver os septos começando a se formarem. Aqui está a estrutura de vermelho identificada como coração, e a gente tem os septos, que são atrioventriculares entre os átrios e os ventrículos, e os interatriais e os interventriculares. Nessa figura aqui a gente consegue ver um pouco melhor a septação aqui, ela se formando, certo? Então a gente consegue ver aqui as estruturas que dividem o coração, e aqui ela já está bem diferente, dessa daqui, já está se formando melhor. Pode falar. Falando sobre a questão do sistema digestório, a gente precisa primeiro categorizar 2 informações quanto à questão da 5ª semana.
No sistema digestório, a partir da invaginação do saco vitelínico, vai ocorrer a formação de um duto estreito por grande parte do corpo, que vai dar formação a toda parte do sistema intestinal. Mas, além disso, também vai ter a formação do sistema respiratório em conjunto. Por isso que grande parte dele vai estar unido. Além disso, com a formação desse grande tubo, você vai ter a divisão do intestino em 3 partes: o intestino anterior, médio e posterior. O intestino anterior pode ser visualizado desde o começo do corpo, sendo principalmente observado por essas regiões amareladas nessa relação tomográfica. Aqui, por exemplo, ela pode ter em coligação com a questão da ligação dos arcos faríngeos, ou seja, da sua origem e da sua função posterior. Nessa figura mais aqui embaixo, pode ser observado também a dilatação do intestino para a formação, por exemplo, de esôfago, em seguida a formação do pâncreas e também da vesícula biliar, certo? E logo ao lado dele também vai ter a formação do pulmão rudimentar, que vai ter seguido. Teremos aqui, por exemplo, o intestino médio, que vai ser essa grande parte que vai gerar o cólon ascendente, vai gerar formações do intestino grosso, e mais abaixo a formação do intestino posterior, gerando seco, cólon descendente, cólon sigmoide, e que por fim vai ter dispersões na região da cloaca. Aqui na tomografia é possível examinar o próprio fígado. Nessa região toda amarelada é a formação do fígado, e aqui o intestino propriamente dito, sendo, como eu disse antes, um segmento fino, entretanto extenso. Acho que é isso. Em relação à quinta semana, especificamente do sistema urinário, a gente vai ter uma divisão muito grande em relação à quarta semana. Relembrando que o sistema urinário ele é dividido em 3 partes: o pronefro, o mesonefro e o metanefro. Nesse momento, na partir da quinta semana, o pronefro já foi degradado, e por conta disso, a unidade funcional dessa semana é o mesonefro. O mesonefro ele tem origem mesodérmica, e por conta disso ele pode ser visualizado nessa região em verde, onde você vai ter principalmente glomérulos primitivos e rudimentares, no qual eles vão ter a tarefa de transformar o sangue intersticial em urina rudimentar, passando então para a cloaca. Nesse momento, por exemplo, não é possível ver certamente as regiões metanéfricas, porque elas vão ter desenvolvimento posterior. Entretanto, é possível visualizar, por exemplo, nessa área, algo que pode ser considerado talvez um canal de Wolff, que em seguida pode acabar se transformando em um sistema na região geniturinária que pode induzir a ser, por exemplo, um menino, certo? Além disso, dos glomérulos primitivos, existem também os ductos mesonéficos, que são justamente que vão fazer toda essa conexão desde a região tóraco-lombar até a finalização na cloaca, e vai tornar com que o sangue possa ser filtrado corretamente.